apregou o parecer na indicação número 43, 2022, autora da indicação, doutora Ana Heimann Arruth, matéria projeto de lei 4.540, 2021, altera o artigo 155 do Código Penal para condicionar a ação penal do furto à iniciativa privada do ofendido e despenalizar o furto por necessidade ou furto insignificante. Palavras-chave: furto, ação penal privada, despenalização, estado de necessidade, princípio da insignificância. A relatora, a doutora Márcia Diniz, integrante da Comissão de Direito Penal e presidente da Comissão de Criminologia. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a essa mesa espetacular. Doutora Edmé, que em cumprimento, em nome de todas essas mulheres maravilhosas e incríveis que tomaram posse hoje. Muito orgulho, realmente, em pertencer a essa instituição que cuida da paridade, cuida da democracia, como tem cuidado o IAB. Parabéns, presidente Sidney. Estamos todas e todos de parabéns. Eu trouxe aqui um resumo, bem resumido mesmo, do parecer. O parecer é longo, deve ter umas 20 e poucas páginas, e aí eu fiz aqui um resumo até por causa do nosso tempo, né, que já está correndo bastante. Então, como já disse nosso presidente, o parecer versa sobre o projeto de lei 4540 de 2021, da deputada Thalita Petroni, e ele propõe uma modificação ao artigo 155 do Código Penal, que trata do furto, para descriminalizar o furto por necessidade e o furto insignificante, e também para tornar a ação penal como ação penal que é pública para ação penal de natureza privada para todas as demais modalidades de furto. Então, o primeiro ponto abordado no parecer é a criação e despenalização do furto por necessidade. Na verdade, o Código Penal já prevê 3 situações de exclusão de ilicitude em seu artigo 23. E o estado de necessidade está previsto no inciso 1º do artigo 24, que diz exatamente que não haverá ilicitude quando o crime for praticado por estado de necessidade. O projeto de lei 4540 ele propõe a criação do Instituto do Furto por Necessidade, que é a hipótese de furto, como todos sabem, praticada por pessoas em condição de miséria, com o objetivo de saciar a fome ou outra necessidade básica e urgente. Como o nome indica, a conduta corresponde à prática do delito nas condições previstas pelo artigo 23, inciso 1º e 24 do Código Penal, só que esses dispositivos são prescindidos pelas autoridades policiais e judiciais no curso das apurações de cometimento da conduta tipificada no artigo 155 do Código Penal. E aí a gente evoca, né, vários estudiosos, especialmente o Salo de Carvalho, que também integra a Comissão de Criminologia. Aliás, o parecer foi um parecer conjunto da Comissão de Criminologia e da Comissão de Direito Penal, presidida pelo nosso querido Márcio Barandia, aqui presente. E, especialmente, eu havia feito anteriormente um estudo com base nesse projeto da Thalita Petroni para um livro que nós fizemos em homenagem aos 50 anos de Criminologia Dialética do Roberto Lira Filho. E exatamente esse pensamento do Roberto Lira Filho, aqui, enfim, acompanhado por vários estudiosos, vários criminólogos e penalistas, e Roberto Lira Filho foi membro desta casa, membro efetivo desta casa, o que muito nos orgulha, nós verificamos que existe uma fragilidade nas definições legais para concluir que a criminalização do furto famélico é uma negação à aplicação expressamente prevista do estado de necessidade, e ela se dá unicamente por uma opção política do legislador em se utilizar do direito como instrumento para perpetuar uma estrutura social classista. O segundo ponto que foi abordado no parecer
é a criação e despenalização do furto insignificante. De acordo com o princípio da lesividade, a lesão de um bem jurídico a um bem jurídico é uma regra de atendimento obrigatório para a aplicação do direito penal. Nesse contexto, o princípio da insignificância surge como uma construção da doutrina e da jurisprudência que busca verificar no processo de imputação se a ação em julgamento foi capaz de lesionar ou colocar em perigo bens jurídicos tutelados pela norma penal. E, a partir dessa constatação, o projeto de lei prevê a criação do furto insignificante com o objetivo de assegurar que se reconheça a inexistência de crime nas hipóteses em que seja insignificante a lesão patrimonial. E aí a gente desenvolve dizendo que por causa dessa ausência de previsão legal, e aí nesse ponto o nosso querido Rafael Fagundes foi o autor do livro sobre insignificância, brilhante obra sobre insignificância, que esgota o assunto com brilhantismo. O que acontece é que os nossos tribunais não reconhecem a insignificância, principalmente o STF, que estabeleceu parâmetros para a aplicação do princípio da insignificância, mas a observância desses parâmetros ela tem muita resistência, ela encontra muita resistência e costuma esbarrar na análise da periculosidade social do agente, da ação, que é muitas vezes confundida com a periculosidade do agente, e aí isso leva à negativa da aplicação desse princípio. E aí a gente vê fatores, por exemplo, como antecedentes, personalidades e culpabilidade, que não tem nada a ver com a periculosidade social da ação. Então, independentemente das particularidades do agente, o bem jurídico tutelado não deixa de ser o patrimônio do ofendido. Então, é evidenciada essa insignificância da lesão patrimonial, não há que se falar em crime, motivo pelo qual a proposta pretende que seja previsto no parágrafo 8º do artigo 155 que não há crime quando o agente, ainda que reincidente, pratica o fato nas situações caracterizadas como furto por necessidade e furto insignificante, sem prejuízo da responsabilização civil. Aqui nesse ponto, quando a proposta fala em ainda que reincidente, a gente sugeriu, o parecer sugere a exclusão dessa expressão exatamente para que não se caia na periculosidade do agente, na medida em que faz referências a características pessoais do agente, e se não há crime em tais modalidades de furto, não há pertinência da análise dos precedentes daquele que praticou a conduta. A resistência na aplicação do princípio da insignificância se fundamenta também na inexistência da previsão em lei. Sob tal lógica, a proposta corrobora uma perspectiva formalista do direito penal, pois busca corrigir a inaplicabilidade de um princípio mediante previsão expressa. É óbvio que não haveria necessidade dessa previsão se o princípio fosse tranquilamente acolhido pelos nossos tribunais. Como isso não acontece, o projeto propõe exatamente que se crie essa conduta de furto insignificante para dizer que essa conduta não pode ser criminalizada, não é crime. E o terceiro ponto abordado no parecer é a mudança da ação penal pública para a ação penal privada. O texto ele propõe que seja todos os crimes de furto, os demais crimes de furto, né, considerando a descriminalização do furto famélico e do furto insignificante, eles seriam movidos mediante ação penal privada. Nesse ponto, nós discordamos, embora o furto seja uma prática sem violência ou grave ameaça que afeta unicamente o patrimônio do ofendido, de modo que não deveria ser objeto até do direito penal, em toda e qualquer hipótese, a gente entende que esse processamento pela via da ação penal privada, ele fere
o princípio da acessibilidade ao poder judiciário. A gente sugere, então, a revisão desse enfoque de transformar as demais modalidades do furto em crimes de ação penal privada, e sugerimos, no nosso parecer, que foi acolhido por ambas as comissões, com grandes colaborações, inclusive do próprio Márcio Barandier, que está aqui presente, do Renato Tonini e vários outros colegas a quem eu agradeço muito as colaborações, muitas delas foram incorporadas ao parecer, e no sentido de que a gente considera que o ideal seria que a ação penal nessas modalidades de furto fosse promovida em ações penais condicionadas à representação. Portanto, o ofendido teria a possibilidade efetiva de ter acesso à justiça e, bastando para isso, uma representação, e aí o Ministério Público seria o titular da ação, ao contrário da modalidade de ação penal privada, que requer a contratação de advogados, a representação por advogados e várias outras situações, as quais as nossas defensorias públicas não têm condições de arcar, uma demanda imensa, e que seria absolutamente impossível de arcar pelas nossas defensorias públicas, e dificultaria efetivamente o acesso a esses ofendidos à justiça. Portanto, com a ação penal condicionada à representação, esses ofendidos teriam o acesso que devem ter todos à justiça, porém, a manifestação da vontade deles seria prevalente. Eu estou resumindo bastante aqui por causa do nosso tempo. Depois, qualquer necessidade de esclarecimento, estou à disposição. O quarto ponto abordado no parecer é a contribuição do projeto de lei para o desenvolvimento da justiça restaurativa. E aí, aqui, com uma feliz colaboração da doutora Eli Rodrigues, da Andréa Torinho, da Bahia, da Vera Regina de Andrade, nós falamos sobre as propostas políticos criminais que são orientadas pelo princípio da oportunidade, que é exatamente esse princípio do próprio ofendido dizer se quer ou não quer mover uma ação penal, e essas propostas elas propiciam um caminho legal e institucional para a edificação de modelos alternativos de resolução de conflitos. Esse cenário ele vem despontando a justiça restaurativa e que, ao invés de se apropriar do conflito, como fazem os sistemas tradicionais, ela devolve aos verdadeiros interessados, que são os ofendidos, infrator, vítima e demais afetados, esse poder de levar ou não o conflito à esfera judicial. Aí a gente fala também, desenvolve sobre o êxito dos programas restaurativos na seara internacional, da ONU, que se debruçou sobre o tema, e que a justiça restaurativa vem se desenvolvendo em todo o mundo com resultados extremamente satisfatórios e diminuição drástica dos níveis de reincidência. No Brasil, nós temos o Sistema Nacional de Atendimentos Socioeducativos, com resultados promissores. O CNJ editou uma resolução, a resolução número 225, que disciplina a atuação da justiça restaurativa. Enfim, estamos no instituto que é a vanguarda do direito, e exatamente nessa vanguarda é que nós temos que dar margem a que esses direitos alternativos, as propostas políticos criminais atendam efetivamente a demanda que existe hoje de desencarceramento, a demanda de também desopilar o nosso sistema de judiciário, diminuir o número de ações que absolutamente são desnecessárias ao nosso judiciário, ocupar tanto tempo e gastar tanto dinheiro como se gasta em ações que são fadadas ao insucesso ou à promoção de grandes injustiças, como é a prisão de pessoas que nosso cotidiano está aí, toda hora a gente lê notícias de jornal, pessoas sendo presas porque furtou 1 quilo de carne, um refrigerante ou um produto de farmácia, valores absolutamente irrisórios. Move-se todo um aparato do Estado para processar essas pessoas e, ao final, o Supremo quando reconhece, a
absoluta desnecessidade daquele processo todo, daquele desgaste todo, daquela utilização toda da justiça para esse fim tão ignóbil. Então, a gente, quando o projeto de lei privilegia o princípio da oportunidade e, consequentemente, o desejo da vítima, ele ilustra um esforço em consonância com a evolução dos institutos brasileiros de justiça restaurativa e por possibilitar o uso da autonomia da vontade para que sejam alcançadas soluções mais rápidas e socializantes. Por fim, o quinto e último ponto abordado no parecer são os altos custos da criminalização do furto. A criminologia crítica, há muito tempo, declara, né, as bases capitalistas do direito e a sua função de colaborador numa estrutura de dominação social. A penalização de conflitos patrimoniais decorrem de processos políticos que buscam manter a ordem social vigente. Como resultado, a criminalização do furto é responsável pelo encarceramento de 11,7% dos brasileiros privados de liberdade, segundo dados da Infopem de 2017, pela taxa de aprisionamento massiva que é perpassada por estigmas e preconceitos sociais que levam à maior incidência dos processos de criminalização secundária sobre a população negra. Aliás, o projeto leva isso em consideração, traz estudos e pesquisas sobre a seletividade dos crimes patrimoniais. O projeto tem um estudo, uma base assim, muito interessante e que mostra que esse tipo de criminalização é uma criminalização seletiva voltada a prender pobres e pretos. Então, o projeto apresenta diferentes pesquisas, dossiês, que assim evidenciam, e particularmente nos delitos patrimoniais, que as pesquisas indicam que as pessoas negras têm mais chances de serem encarceradas do que pessoas brancas. Então, é um projeto também de combate ao racismo e ao racismo do nosso sistema punitivo, que é imenso. Além dessa problemática social, a persecução penal do furto, mesmo em situações de estado de necessidade e insignificância, implica a movimentação de todo o aparato estatal e elevados gastos públicos. E aí tem todo o estudo do quanto custa o processo, quanto custa caso esse processo seja com réu preso, deslocamento dos réus, etc., todo o aparato, que é um custo elevadíssimo e absolutamente injustificável diante das hipóteses de furto por necessidade ou furto insignificante. Por fim, o projeto de lei apresenta soluções práticas para tais questões e prevê expressamente quais condutas não constituem crime, o que pode diminuir muito a quantidade de processos judiciais. Então, com base em todo esse exposto, o parecer se posiciona parcialmente favorável às modificações propostas no projeto de lei 4.540 de 2021 para endossar a descriminalização do furto insignificante e do furto por necessidade, com a retirada da expressão ainda que é reincidente, como eu já expliquei anteriormente, e para sugerir que, em todas as demais modalidades de furto, este seja processado mediante ação penal pública condicionada à representação. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a colaboração de todos. Eu vou citar, me perdoem os que eu não citarem, mas o Renato Tonini, a Maria Nazaré Mota, Márcio Barandier, Breno Zanatelli, sobre a questão da ação penal pública condicionada à representação, a Ellen Rodrigues, a Andréa Torinho, Roberta Pedrinha, sobre a justiça restaurativa, a Vera Andrade, a Carmela Grune, sobre a menção aos níveis de fome do Brasil para a contextualização do PL, o próprio PL, a exposição de motivos, fala dessa questão, que é uma questão que tem que ser enfrentada. Nós não podemos deixar de enfrentar questões que são efetivamente o que move o sistema punitivo e o que faz com que o nosso sistema punitivo seja seletivo, cruel, racista e tem que ser combatido.
Agradeço também ao Milton Jordão pela colaboração com relação à reincidência prevista no parágrafo 8º. Me desculpem se eu deixei de falar de alguém, os debates foram muito interessantes, foram ótimos os debates, tanto na Comissão de Criminologia como na Comissão de Direito Penal. O projeto é um projeto corajoso, é um projeto necessário. Felizmente, a deputada Thalíria Petroni foi reeleita, então nós temos a grande possibilidade desse projeto ter um resultado favorável, ter um resultado positivo, e vamos lutar por isso, porque é absolutamente fundamental que a gente coloque o direito penal no seu devido lugar, e não como instrumento de opressão e seletividade. Obrigado. Bom, a questão também está claríssima, né, enfim. O Márcio Barandia quer fazer o da palavra. Senhor presidente, boa noite a todas e todos. Muito rápido. Nós discutimos, como a doutora Márcia Diniz disse, bastante esse assunto nas duas comissões de Criminologia e Direito Penal, e com relação especificamente a esse ponto da ação pública condicionada à representação, talvez eu esteja falando uma obviedade aqui para muitas pessoas, mas eu queria ressaltar que nas duas comissões houve um consenso e uma sensibilidade em relação também às vítimas de furto. Não é só a questão da criminalização excessiva que se faz pelos motivos que a doutora Márcia Diniz sublinhou. Mas o projeto fala em ação penal privada que demandaria ao lesado, ao ofendido, a contratação de advogado, um esforço que seria inviável, especialmente para a população pobre, que é vítima de furto também. A população pobre é oprimida e também é vítima. Então, no caso da ação pública condicionada à representação, há que se ter uma manifestação da vítima de interesse na persecução penal. Apenas isso. E uma manifestação, uma representação que prescinde de rigor formal, porque basta a pessoa comunicar verbalmente à delegacia ou a um policial, isso já equivale à representação. Então, é só para deixar claro que o parecer teve essa preocupação também de não inviabilizar a apuração dos crimes de furto, que podem ser mais ou menos relevantes, mas não inviabilizar quando o ofendido efetivamente tiver esse interesse e tiver sofrido um prejuízo significativo. E, claro, deixar de lado aquilo que nós vemos todo dia nos jornais, o Supremo Tribunal Federal discutindo um caso de furto de um sabonete, um caso de um furto de comida que vai ser descartada no supermercado, já para ir para o lixo, e as pessoas são processadas criminalmente porque pegaram aquela comida. Então, isso precisa ficar na lei, porque está sendo decidido nos tribunais de acordo com critérios muito difíceis de se entender, sem segurança jurídica nenhuma, porque cada hora tem uma decisão no sentido, e é preciso que esse projeto seja vingue para que a gente tenha uma segurança jurídica maior nesses aspectos. Então, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu queria parabenizar a doutora Márcia Diniz por um parecer brilhante. Obrigado. Muito obrigado. Um minuto. Sérgio Santana, não vou te dar a palavra, não, Sérgio Santana. A gente realmente precisa ser ágil nas falas, enfim. Boa noite a todos. Quero parabenizar aí a Comissão de Criminologia, a Comissão de Direito Penal pelo brilhante parecer e pelas conclusões a qual chegou. Agradecer também ao Márcio Barandia, que eu tenho muito apreço, também à professora Márcia, e dizer que eu estava em dúvida realmente sobre os pontos que o Márcio tocou, que é como que a gente trataria, né? Como é que seria tratado, então, na hipótese dos casos de furto de energia, dos casos de furto de cabo, que também trazem uma consequência. Mas acho que já foi esclarecido pelo Márcio, essas são as minhas considerações, e parabenizar novamente as comissões. Muito obrigado. Doutor Sérgio Santana. Presidente, para ganhar tempo, queria parabenizar os novos integrantes do Instituto, sejam bem-vindos.
e dizer o seguinte: eu conheço a deputada Thalia Petroni desde que ela era vereadora em Niterói. Eu a convidei quando era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores para dar uma palestra numa turma que eu estava lecionando sobre direitos humanos. Conheço todo o debate no PSOL por ocasião da DPF 347, né, que ainda tramita por lá. E eu acho que esse parecer ele tem uma consistência e uma validade muito grande, porque esse projeto de lei ele foi várias vezes distorcido, vocês devem se lembrar, por conta de grupos extremistas que estavam querendo desmoralizar o parecer, o projeto de lei, dizendo que isso daí era para oficializar, a favor dos bandidos, etc., etc. Então, eu acho que a Márcia ela colocou a Comissão de Direito Penal e de Criminologia enfrentaram vários temas importantes relacionados à contextualização do projeto de lei, e eu acho que ele vai ser de uma extrema validade, até por conta do respaldo acadêmico, intelectual dessa casa. Então, queria parabenizar as duas comissões por terem enfrentado o tema de uma maneira tão competente. Só isso, presidente. Obrigado. O último inscrito, doutor Rodrigo Machado. Um minuto. Boa noite. Um minuto. Boa noite a todas e todos. Me ouvem bem? Boa noite. Estamos lhe ouvindo. Boa noite, presidente. Na pessoa de quem cumprimento a todas e todos presentes, queria dizer da qualidade do parecer e da importância legística desse parecer. Primeiro, atende aos preceitos constitucionais do direito penal mínimo, o direito penal como última ratio, mas muito mais do que isso. Traz lucidez às propostas legislativas que têm tramitado nas casas do nosso país, nas casas legislativas do nosso país, enfrentando não só uma perspectiva de não abolício crimes em toto, mas só naquelas hipóteses em que nós consideramos que o processo se faz totalmente desnecessário, inútil, trazendo a possibilidade de responsabilização criminal para as hipóteses em que a vítima representa. Então, como muito bem esclarecido pelo Márcio, e muito mais do que isso, fazendo aí um levantamento do saldo econômico que representa a população carcerária brasileira para o país, para o erário público. Nós temos quase que 400 mil presos transitórios ano, que não são contabilizados pelos dados específicos dos nossos, por exemplo, do Infopem. Eles não entram. A população ativa, a população dinâmica que transita anualmente pelos presídios não é contabilizada. Isso é grave. E essa população ela é contabilizada, sobretudo, pelos casos de furto. O maior número de casos é o de casos patrimoniais e, sobretudo, dos furtos. E, portanto, o parecer é fantástico e é muito lúcido o projeto no que, obviamente, a comissão aí se manifesta pela aprovação. Gostaria de parabenizar por derradeiro as novas integrantes do Instituto dos Advogados Brasileiros. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado. Doutor Edmundo? Não. Então, enquanto... Vai precisar do microfone. É o seguinte, o professor Cláudio Rossin, ele é claro quando diz que o direito penal tem que se preocupar com os valores importantes da sociedade, os valores superiores da sociedade, aqueles mais importantes e relevantes. Lógico que o furto de um sabonete, o furto de um shampoo, por essa teoria, está logo afastado de direito penal. Segundo, o problema da teoria do direito penal constitucional.
toda a regra do direito penal ela tem que estar submetida aos princípios e às regras do direito constitucional. A partir daí, já passa a sofrer uma restrição muito grande, porque se a norma do direito penal não se ajusta ao direito constitucional, ela é logo afastada do ordenamento jurídico. E um outro ponto que eu queria também é a respeito da imputação objetiva. Então, se esses três pontos não seriam capazes de merecer alguma referência no parecer, porque eu percebo que esses 3 pontos que eu acabei de levantar passou em albis pelo parecer. Não estou dizendo que são pertinentes ou não, apenas eu me revelei curioso e levantei esses 3 pontos, porque a imputação objetiva você evita a formação da relação processual, você mata na origem. E aí existe uma economia processual muito grande. Só esses 3 pontos, presidente. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Edmundo. Bom, então devolvo a palavra à relatora querendo fazer um breve esclarecimento. A questão está muito bem posta. Agradeço demais aos todos os comentários, as colaborações, e principalmente aos elogios, é claro. E quanto às questões agora ponderadas pelo meu caríssimo colega, eu entendo que a questão do direito penal mínimo ela foi, sim, abordada no parecer, que aqui eu fiz um resumo muito resumido do parecer, mas a gente fala, tanto falamos em homenagem ao Roberto Lira Filho, que foi um grande defensor do abolicionismo penal, um defensor da criminologia crítica, o pai da criminologia crítica no Brasil, e vários outros autores, citamos Juarez Cirino dos Santos, nosso consórcio, Nilo Batista, enfim, vários outros autores estão citados, não me lembro se eu citei o Cláudio Choqusi, mas se não citei expressamente, citei o pensamento dele, eu acho que o Alessandro Barata também, e outros. Enfim, o parecer é muito maior do que isso que foi sustentado aqui da tribuna. Portanto, estão contemplados, sim, não foi falado en passant, não, porque uma das questões mais importantes é exatamente a sustentação de que o direito penal tem que ser mínimo, evidentemente, e somente cuidar de efetivas lesões a bens jurídicos tutelados e não a questões que são absolutamente irrisórias e, enfim, que não podem ser sequer objeto do direito civil, muito menos do penal. Então, acho que nesse ponto foi abordado assim, mas eu realmente não tinha tempo de ler todas as doutrinas que a gente citou a esse respeito. A outra questão foi, já não me lembro mais, desculpa. Só tinha essa? Então é isso. Então, acho que está respondido. E, enfim, eu peço ao senhor, o parecer está disponível, a íntegra do parecer está disponível no nosso site, e aí o senhor vai ver essas citações todas e as fundamentações teóricas, doutrinárias, de tudo que está sendo dito, porque não é um fato isolado, não é somente um crime de furto, mas sim todo um aparelho, um aparato judicial, um aparato que vem sendo utilizado indevidamente, com objetivos nítidos de seletividade, de prender pobres e pretos e de manter o sistema classista de dominação. Portanto, tudo isso está abordado no parecer e na própria exposição de motivos também, muito bem abordado do projeto de lei. Bom, Enfim, já a questão está superada, eu acho que parece, independentemente, enfim, não, sim, está resolvido. Não, Márcia, deixa, Márcia, não, gente, por favor, estou pedindo, a questão está resolvida, enfim, né? Então, eu ponho em votação o parecer. Aprovado por aclamação. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer uma proposta quebrando o regimento. Nós temos 8 sócios para serem votadas. Não, 8 não. 1, 2, 3, 4, 5.
Alguém se opõe a algum dos propostos? Não, então vamos fazer uma votação em bloco. Enfim, alguém é contra? Quiser ser contra, pode votar sigilosamente. Senão, eu vou dar por aprovada, enfim, para não perder a oportunidade de votação nessas propostas, que não faz no menor sentido, né? Então, podemos fazer esse encaminhamento hoje, excepcionalmente? Aprovado, então, a todos aprovados por aclamação. Bem-vindos a todos. Então...